Olá pessoal, aqui é o professor Freza e vamos ao segundo vídeo da nossa série de 4 sobre circuitos elétricos. Nesse daqui falaremos de um tipo de associação onde os dois resistores, aqui simbolizados por duas lâmpadas, estão associados em série. Por que é uma associação em série? Quais são as características principais? Primeiro, as cargas elétricas que atravessam um resistor são as mesmas que atravessam o outro, porque esses dois resistores estão ligados pelo mesmo fio, beleza? Então a corrente que atravessa aqui é a mesma corrente que atravessa aqui. Vale lembrar, no vídeo anterior, só vamos dar uma espiadinha aqui, a gente tinha uma fonte de 10 volts, um resistor de 10 ohms e a corrente que circulava aqui era 1 ampere com todo esse brilho. Agora a gente coloca duas lâmpadas iguais a essa e olha o que acontece com o brilho e olha o que acontece com a corrente. Claro, é de se esperar agora, fazendo aquela comparação com o circuito anterior, que antes, tendo uma lâmpada, a gente tinha uma resistência no circuito. Agora, tendo duas lâmpadas, essas carguinhas devem atravessar essas duas resistências. E a gente sabe, colando aqui, que quanto maior a resistência de um circuito, menor a corrente gerada. Ok? Então, comparando as duas, quanto maior a resistência total, menor a corrente. Foi o que aconteceu aqui, a corrente caiu para 0,5 amperes. Muito bem, mas já que a corrente é a mesma, o que a gente pode afirmar sobre a tensão? Vamos pegar o voltímetro. Note que o voltímetro, se eu engatar aqui na fonte, vai nos dar uma informação de 10 volts. Se eu engatar aqui, repara que deu 5. Se eu engatar aqui, deu 5. Ou seja, essa tensão total da fonte, ela se divide uma parte para essa e uma parte para essa. Por que que por enquanto ficaram essas partes iguais? 5 para cada um, que no total dá 10. Porque essas lâmpadas são idênticas, ou seja, têm a mesma resistência. A grande pergunta agora é: o que que acontece se eu aumentar a resistência dessa? Tu já deves pensar que aumentando a resistência dessa, eu acabo aumentando a resistência total do circuito, logo a corrente total deve diminuir. Se diminui a corrente total, o brilho das duas lâmpadas deve diminuir também. Beleza. Mas, agora, se eu aumentar essa resistência, qual das duas vai brilhar mais? A da esquerda ou a da direita? Aí sim, vamos ver. Vamos lá. De 10 vou passar para 20. Repare, não sei se era o que tu esperava. Tá? Notamos, quando eu aumentei a resistência, a corrente acabou diminuindo a corrente total. Claro, porque essa corrente ela enfrenta, digamos assim, essa resistência dessa lâmpada e também dessa. No momento que aumento a resistência, a corrente total diminui. Agora é interessante a gente pensar por que que nesse tipo de associação a lâmpada de maior resistência está brilhando mais. Muito bem, vamos lá. O que que eu mudei nesse circuito? Mudei a resistência total do circuito, mudei a tensão total do circuito, perdão, não mudei a tensão total do circuito, mudei a corrente total do circuito. No entanto, quando a gente quer fazer uma comparação entre essas duas, eu tenho que pensar, o que que é igual para as duas? A corrente que atravessa aqui é a mesma que atravessa aqui. Então, para aí. Repara aqui. Se a corrente é a mesma, então naquela lâmpada que tem maior resistência fica submetida a uma maior tensão. Vamos ver se isso é verdade? Desses 10 volts que é a minha fonte, aqui esse resistor fica submetido a 3,33 e esse daqui ao restante. Note que isso daqui é o dobro disso daqui. Claro, voltando para cá nas nossas relações. Como a corrente é a mesma, a resistência sendo o dobro, fica submetido a uma tensão que é o dobro. Claro, tem que ficar submetido a uma tensão maior para que a corrente seja a mesma. Por que que a potência então dela fica aumentada? Porque tu pode pensar para cá, que é essa simples fórmula. A gente sabe que a corrente que atravessa as duas é a mesma, mas como a gente viu aqui que a lâmpada da direita tem maior
resistência logo tem maior tensão, fica submetido a uma maior tensão, vem para cá. Corrente é a mesma, mas nessa da direita a tensão é maior, então a potência dissipada é maior. Eu gosto bastante de pensar em termos dessa. Por quê? Porque aqui eu vejo claramente que a corrente é a mesma para as duas, logo aquela que tem maior resistência tem maior potência. O que eu posso dizer? Que como essa aqui é a resistência ao dobro, a potência dessa daqui também é o dobro. Ok? Muito bem. Por que para a gente terminar esse vídeo, por que a gente não faz esse tipo de associação nas nossas casas? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma lâmpada do quarto e aqui uma lâmpada da minha sala. Se eu busco mudar a lâmpada da minha sala, isso acaba afetando lá na lâmpada do meu quarto. Se eu vou desligar uma delas, eu acabo desligando as duas. Ou seja, eu tenho uma total dependência entre esses resistores quando eu faço uma associação em série. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado claro por meio desse simulador. Bons estudos e um grande abraço do professor Freza.